Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Severino. História de São Severino. Origens. O discípulo e biógrafo de Santo Severino, chamado Eugípio, afirma que ele teria nascido no século V, em 410, em Roma, na Itália. Era de família nobre e muito rica. Tinha ótima educação, falava fluentemente bem o latim, e era, ao mesmo tempo, uma pessoa humilde e profundamente caridosa. Severino tinha o dom da cura, da profecia e do conselho. Ele vivia fielmente os votos sacerdotais, fazia muita penitência e rezava sempre ao Divino Espírito Santo. Tempo de guerra. No século V o Ocidente sofreu várias invasões de povos, como godos, ostrogodos, visigodos, burgúndio e vândalos. As vítimas dessas guerras sucessivas encontravam segurança e abrigo somente com os padres e religiosos da Igreja, e São Severino aproveitava para oferecer, além das necessidades básicas dos refugiados, uma boa evangelização cristã. Viagens. Em 454, São Severino foi enviado a Nórica, atualmente da Áustria-Baviera, na Alemanha, e a Pomonia, na Áustria, às margens do rio Danúbio. O local tornou-se um ponto estratégico para que ele acolhesse a população sempre ameaçada, pregando, também, para bárbaros e pagãos. Em 455, esteve em Mel e, depois, em Ostembur, onde ele passou a viver numa cabana, entregando-se à penitência e à oração. Fundador e profeta. Esse ministério itinerante de São Severino chegou a várias cidades, nas quais ele fundou alguns mosteiros. Com suas profecias, acertava as datas das invasões e avisava as comunidades do perigo iminente. Em Asturias, ele profetizou a invasão e mortes comandadas por Átila, rei dos hunos, habitantes da Hungria. As pessoas, porém, não lhe deram atenção e zombavam dele. Pouco depois da partida de Severino a cidade foi invadida, saqueada e os habitantes foram mortos. Chegando a Comagariz e depois Comagene, lugares dominados por invasores, socorria as pessoas, conseguindo o respeito inclusive dos inimigos. Graças e milagres. A história de São Severino está repleta de graças e milagres.
Ele predisse a data de sua morte e que sua ordem religiosa seria expulsa da região do Danúbio. Ele morreu no dia 8 de janeiro de 482, depois de pronunciar uma frase do Salmo 150, todo ser que tem vida, a deve ao Senhor. Veneração. São Severino é muito venerado na Alemanha e na Áustria. Seu túmulo está em Nápoles, Itália, na Igreja dos Beneditinos. Ele é considerado padroeiro dos prisioneiros e dos pobres. Oração a São Severino. Deus, nosso Pai, em São Severino nos destes um exemplo admirável de bondade e de amor cristão, que é servir e exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em conta raça, cor, cultura e religião. Vós sois um Deus que não fazeis acepção de pessoas. Diante de vós todos são iguais e participam da mesma dignidade de criaturas amadas e queridas por vós. Todos os povos são chamados a participar da vossa salvação e a constituir uma grande família, a família dos filhos de Deus. Nós vos pedimos, Senhor, que em Jesus, vosso amado Filho, nosso irmão, e mediante o vosso Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de vosso amor e de vossa ação na história humana. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Hierápolis, na Frígia, na atual Turquia, Santo Apolinário, bispo, que, no tempo do imperador Marco Aurélio, resplandeceu pela sua doutrina e santidade. Morte no século II. Na Líbia, os santos mártires Teófilo, Diácono, e Eládio, de quem se diz que, depois de dilacerados com pontas agudíssimas, foram finalmente lançados ao fogo. Morte no século III. Em Beauvais, na Gália Bélgica, hoje na França, os santos Luciano, Maximiano e Julião, mártires. Morte no ano 290. Em Metz, também na Gália Bélgica, São Paciente, bispo. Morte no século IV. Em Pavia, na Ligúria, região da Itália, São Máximo, bispo. Morte no ano 514. No mosteiro de Cusiba, na Palestina, São Jorge, monge eremita, que vivia recluso toda a semana e orava ao domingo com os irmãos, com os quais falava sobre as realidades espirituais e a todos dava conselho. Morte no ano 614. Na região de Aberdeen, na Escócia, São Natalano, célebre pela sua caridade para com os pobres. Morte no ano 678. Em Ratisbona, cidade da Baviera, atual região da Alemanha, Santo Herardo, natural da Escócia, o qual, no desejo ardente de propagar o Evangelho, partiu para esta região, onde exerceu o ministério episcopal. Morte no ano 707. Em Morcel, no Brabante, na atual Bélgica, Santa Gudélia, virgem, que em sua casa se consagrou às obras de caridade e à oração. Morte no ano 712. Em Cashel, na Irlanda, Santo Alberto, bispo, natural da Inglaterra, que durante muito tempo foi peregrino por amor de Cristo. Morte no século VIII. Em Veneza, na Itália, São Lourenço Justiniano, bispo, que ilustrou esta igreja com a doutrina da sabedoria eterna. Morte no ano 1456. Em Newcastle-on-Tyne, na Inglaterra, o beato Eduardo Watterson, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, por ter chegado à Inglaterra para exercer o ministério sacerdotal, foi condenado à morte enforcado no patíbulo. Morte no ano 1593. Em Marola, localidade da província de Vicenza, na Itália, a beata Eurósia Fabris Barban, mãe de família, membro da Ordem Terceira Franciscana. Morte no ano 1932.